Voltamos aí, meus filhos e minhas filhas, para a segunda parte da aula. Segunda e última parte da aula, né? E esperamos aí, com fé em Jesus Cristo, terça-feira estarmos aqui pessoalmente, né? Vamos demais. Professora, no começo da aula eu perdi. Você falou alguma coisa sobre o trabalho? Falei, vai ser disponibilizado agorinha, lá no Google Classroom, na forma do Google Forms, é um questionário, tá? Aí vocês têm até amanhã à tarde para me mandar. Na terça-feira, aí eu já corrijo, já mando a nota de vocês, mas na terça-feira a gente corrige aqui pessoalmente, porque aí a gente tira dúvidas, tudo bonitinho, tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Então, aí estávamos falando sobre as cintilografias renais, e aí a gente vai entrar numa específica. Ela não é muito utilizada, não, mas é bom que vocês saibam a existência dessa renografia, ou renograma diurético, tá? Deixa eu aumentar aqui o slide, que aí fica melhor para vocês visualizarem. Nesses casos aí, é um exame diferencial onde eu vou visualizar obstrução das vias urinárias, geralmente ocasionada por cálculos renais, tá? E a estase funcional dessas vias, ou seja, o grau de obstrução dessas vias. Por isso que a gente chama de renograma diurético. Eu vou utilizar basicamente para visualizar a obstrução, seja por cálculo, seja por estenose, por massa tumoral, mas seja obstrução, tá? De vias urinárias, tanto do ureter que liga o rim à bexiga, quanto do esvaziamento pela uretra. Professora, pode ter a obstrução de uretra? Pode, tá? Alguns tipos de trauma na mulher não é muito comum, porque a nossa uretra é muito pequenininha. Agora, nos homens, onde a uretra aí varia de 12 a 14 centímetros, mais ou menos, você tem alguns graus de obstrução da uretra. Por exemplo, pacientes que sofrem de prostatite ou de câncer de próstata, geralmente tem um estreitamento, uma obstrução da uretra, tá? Da uretra prostática, aquela que corre ali por dentro da próstata. Em alguns outros casos, o paciente pode sofrer um trauma, um acidente na região uretral, uretral, e aí ocasionar uma obstrução. Então, a renografia diurética, ela vai ser um estudo diferencial do sistema urinário, porém, para verificação de obstrução, tá? Principalmente obstrução por cálculos aí, a litíase renal. Bom, faço a administração de um diurético no paciente, chamado de furosemida. Nesse caso aqui, eu não preciso visualizar a chegada no rim, não. Aqui não me interessa rim, me interessa a passagem da urina, tá? Pelo ureter e a passagem da urina pela uretra. Então, eu faço a administração de um diurético no paciente, para ele acelerar a excreção da urina pelo rim, tá? Esse rim aí que já faz aí essa excreção e aí 1, 2 horas, vai ser acelerado, tá? E aí eu consigo visualizar a aceleração dessa produção dessa urina, dessa excreção dessa urina. Obviamente, vou visualizar a passagem da urina ali do rim pelo ureter e vou visualizar também a passagem ali da urina através da micção do paciente. Professora, esse daqui o paciente também vai ter que fazer xixi na sala? Vai. Se não conseguir fazer, vou colocar um catéter? Depende. Por quê? Lembrando para vocês que a gente está falando sobre obstrução de vias urinárias. Dependendo do paciente, às vezes ele não vai conseguir fazer a micção exatamente por estar obstruído. Eu vou conseguir colocar uma sonda? Não, vou machucar o paciente. Tá? Então, nesses casos aí, o médico vai proceder com alguma outra forma de esvaziar essa bexiga. Em alguns casos muito, muito raros, você aplica uma anestesia local e essa urina é retirada da bexiga do paciente através de seringa. Você coloca uma agulha aí dentro da bexiga do paciente e retira. Casos esporádicos, tá? Mas pode, por via das dúvidas, acontecer, tá bom? Se houver algum tipo de obstrução mecânica aí na região de uretra ou ureter, o radiofármaco na urina se concentrará proximalmente ao ponto bem definido da obstrução e pouco ou nenhum passará para depois da obstrução, tá? Se for estase funcional, por exemplo, se o músculo do ureter não propelia a urina,
o aumento de volume será suficiente para fazer avançar a urina nas vias por si mesmo, tá? E o radiofármaco ocupará toda a via urinária. Essas aqui são as imagens do renograma. É muito parecido com o outro tipo de exame. Geralmente, se for um caso de obstrução, o médico pede um exame completo de renal dinâmica com renograma, mas aí o seu software vai dando esses gráficos aqui, ó, esse flow aqui quer dizer a passagem da urina, se em algum momento ela ficou retida em algum dos ureteres, em algum local aí, tá? E aqui ele te dá também a contagem de perfusão de cada rim, tá bom? Outro tipo de renograma aqui, ele faz um gráfico, tá? Esse daqui é o software, tá? Que faz. Ele vai fazer um gráfico aí, dizendo para você a contagem de radiofármaco no rim esquerdo, no rim direito, na bexiga, tá? E aí você consegue visualizar também se há algum tipo de obstrução, se há algum tipo de estenose renal ou ureteral, na realidade, né? Ou uretral. Ficou entendido aí o renograma? Tá? Ele não é muito usual de ser feito, não, porque você tem outros tipos de exames mais em conta para verificar a obstrução. Por exemplo, a urografia excretora lá da radiologia convencional. Ela é muito mais barata e eu consigo visualizar se há presença de cálculo. Tá? Outro exame que a gente faz é a cistocintilografia. Neste caso específico aqui, é o estudo somente da bexiga, tá? Você faz só o estudo da bexiga. Neste caso aqui, eu faço a inserção do meio de contraste diretamente na uretra do paciente. Eu faço um catéter, a colocação do catéter uretral no paciente e faço a administração do radiofármaco diretamente na uretra, tá, do paciente. Faço aí através do coloide marcado com o Tecnes 99 metastab. Esse daqui é diferentão. Eu mesmo nunca fiz um desse daqui não, tá? Porque você também, de novo, tem outros exames mais baratos, você consegue ter a mesma visualização, basicamente, tá? Aqui eu faço o diagnóstico de refluxo vesículo-uretral, ou seja, a vesículo ureteral, desculpa. Ou seja, a urina daquele paciente ali que está voltando da bexiga em direção ao rim, passando pelo ureter, tá? Então, faço aí, o paciente, coloco ele dentro da sala de exame. Geralmente, a gente faz uso de pomada anestésica no canal uretral, tá? Tanto do homem quanto da mulher. Faça a colocação de um catéter, nesse caso, pessoal da enfermagem faz a colocação do catéter. Se você for capacitado para tanto, você faz também. E aí, essa solução radioativa aí de Tecnes 99 metastável marcado com colóide é introduzida diretamente na bexiga, tá? E aí, qualquer caso, o médico verifica se há refluxo dessa urina radioativa aí de volta pro ureter. Ó que imagem bonitinha aqui. Não parece uma notinha musical, ó? Bonitinho, né? É um refluxo, tá? Se vocês visualizarem, professora, como é que eu vou saber a diferença entre esse exame aqui, que é de cistocintilografia, para um exame renal? Meu filho, o primeiro ponto que está aparecendo aqui na imagem é a bexiga, não é um rim. Então, já dá para você desconfiar que esse exame está vindo de baixo para cima aí, né? Parece uma nota musical mesmo, bonitinha, né? Eu acho tão bonitinho esse exame aqui. É um dos mais bonitinhos que eu acho. Então, você já consegue visualizar, porque, por exemplo, se fosse uma renal dinâmica, uma renal estática, o radiofármaco apareceria na região superior aqui, ó. Ele começou a aparecer de baixo, ou seja, foi introduzido de baixo para cima, né? Esse daqui é a cistocintilografia, que é para estudo de bexiga, tá? Principalmente refluxo vesículo-ureteral. Beleza, Diego? Então, você começa a ver aí a visualização da bexiga. A bexiga está completamente cheia. Você consegue, na realidade, ela está aqui, está enchendo, né? Está enchendo a bexiga. Aqui no momento, antes mesmo dela ficar cheia, vocês podem ver que já começa a aparecer uma sombra aqui para cima, ó, em direção ao ureter, ó. Aqui, ó, começou a aparecer uma coisinha de ureter ali, ó. Então, neste caso aqui,
que está acontecendo com esse paciente? Mesmo sem a bexiga estar muito cheia, já está tendo refluxo. Então já é um caso aí de refluxo já agravado, refluxo vesículo-uretral, ou seja, a urina que esse paciente produz, ela não fica retida na bexiga para ser excretada. Ela, por algum defeito, geralmente ele os ósteos uretrais, essa bexiga, quando se expande, está empurrando a urina de volta em direção ao rim. Professora, qual o problema disso acontecer com o paciente? Falência renal, tá? A urina, depois que ela sai do rim, ela tem que ficar na bexiga para ser excretada. Se essa urina volta para o rim, você encharca o rim, aí dá hidronefrose, dá falência, dá uma carambada de problema, tá? Então, nesses casos aqui, no caso dessa imagem específica, mesmo sem encher a bexiga toda, tá voltando, ó. Quanto mais vai enchendo a bexiga, mais está voltando, tá? E outra, tá chegando num nível aí que já voltou para o rim, ó. Ó o rim aparecendo aqui. Era para ele estar aparecendo aqui, professora? De jeito nenhum. Tá? Esse rim aqui não deveria estar aparecendo. Por quê? Eu estou fazendo a inserção do meio de contraste pela uretra, ou meio de contraste, perdão, do radiofármaco pela uretra do paciente, tá? Então, não era para chegar no rim. Se fosse um exame normal, apareceria somente a bexiga. Não ia aparecer essa voltinha aqui, que é o ureter. Pode ver que do outro lado não está acontecendo, ó. Então, esse paciente aqui específico, ele tem um problema só em um lado do rim. Ele tem um refluxo vesículo-uretral só de um lado. O outro não está nem aparecendo. Se fosse um exame normal, professor, iria estar só a bolinha da bexiga aqui. Conseguiram entender? Tá? Essa daqui é uma outra imagem aí, num equipamento menos moderno, porque esse daqui é um equipamento mais moderno. Esse daqui não é tão moderno assim, você consegue ver a bexiga completamente cheia, tá tão redondinho, tá vendo? E aí você consegue visualizar também a volta, ó, o ureter aparecendo, a parte renal aparecendo aí, não era para estar acontecendo isso. Beleza? Faça. Professora, Diga. uma pergunta. Quais os sintomas que a pessoa tem para poder ser indicado esse exame? Esse daqui, geralmente a pessoa tem dificuldade miccional, né? A pessoa está sempre com a sensação de bexiga cheia, porém, na hora que vai miccionar, sai pouquinho, sai em jatinhos. Geralmente sente dor renal, aquelas cólicas, dor lombar baixa, né? Que a gente chama. E aí tem alguns outros probleminhas aí associados, febre, enfim, tem alguns outros problemas, mas geralmente é a sensação da bexiga estar sempre cheia e dor renal, tá? Dor aí na região do flanco, né? Que a gente chama a dor lombar baixa. Beleza? Professora, tem Beleza, outro exame. obrigada, prof. Nada. Tem outro exame que eu posso fazer para visualizar esse refluxo? Tem, tá? A uretrocistografia é um deles. Mais barato, porém, na uretrocistografia você consegue ver que tem um refluxo. Agora, você consegue medir o nível do refluxo? Quanto que está voltando? Não, tá? Para verificar o grau do refluxo, só a cintilografia, tá? Porque, por exemplo, aqui a gente consegue visualizar a região renal hipercapitante, então está voltando muita urina para esse rim, tá? Lá na uretrocistografia, a gente não consegue ver esse grau, tá? Professora, Diga. na radiografia convencional, dá para a gente ter mais ou menos uma suspeita do problema para chegar até esse exame aí? Na convencional, no contrastado. Na convencional, não. Nos exames contrastados, consegue. Principalmente com o advindo da escopia, que é aquele exame que a gente faz e consegue visualizar a inserção do contraste, a passagem do contraste em tempo real, aí você consegue visualizar. Agora, para medir o grau de refluxo, não, só esse exame, tá? Por isso que ele ainda é muito utilizado aí. Beleza aí? Vamos para o próximo. Não, ainda tem mais uma aqui, ó. Essa daqui é bonitinho, só para vocês entenderem. Esse daqui é de homem, tá? Exame masculino aí, ó. Se você visualizar aqui, isso daqui é a uretra do camarada, ó. Uretra
bexiga sendo enchida, ó, uretra, bexiga, e aí você vai, ó, bexiga praticamente completamente cheia, ó, vai enchendo, chega no momento de plenitude, ó, tá vendo? Bexiga cheia, aí começou a voltar, ó. Ele já está esvaziando, porém tem, ó, a volta. Nossa, professora, ele está esvaziando a bexiga e está voltando? Uhum. Tá? Quando você chega nesse estágio de plenitude de enchimento de bexiga aqui, o paciente já está nas últimas para urinar. Tá? Você encheu muito a bexiga, você completou a bexiga desse paciente, já está nas últimas. Então, geralmente, ele vai miccionar também. Só que tá tão cheia que ao mesmo tempo que ele está miccionando, ó ela voltando aqui, ó. Tá? Nesse caso aqui do paciente, não está alcançando o rim, mas está alcançando já a parte da uretra. Ah, professor, você está de sacanagem que os médicos conseguem avaliar isso com essa imagem. Isso aqui é um borrão, né? Não parece aquelas imagens daqueles filmes que você pede para o psicopata falar o que ele está vendo na imagem, que é um borrão preto, igualzinho, ó. Tá vendo? Mas o médico consegue visualizar assim, tá bom? Acredita em mim, ele consegue diagnosticar isso daqui, tá? Beleza aí? Certo? Meu filho e minha filha, chegamos no exame mais solicitado hoje em dia de cintilografia óssea. Esse daqui é carro-chefe de todas as clínicas de medicina nuclear, tá? É o exame mais solicitado, porque de uma forma geral você consegue visualizar o corpo do paciente inteiro, obviamente sistema esquelético, tá? Nesse tipo de exame aí, eu vou utilizar 2 radiofármacos também. De novo, pode ser um ou outro, é o que tiver disponível. Vou fazer o uso ou do MDP, marcado com o Tecnest, ou do HMDP, tá? A MDP de metileno disfosfonato e HMDP de hidroximetileno disfosfonato, tá? Qualquer um dos dois vai me servir para a mesma coisa. Professora, qual é o mais utilizado? Hoje em dia, o HMDP é o mais fabricado, mais disponibilizado aí pelo IPEM, tá? Pelo Laboratório de Radiofarmácia do IPEM. Nesse caso aqui, esse radiofármaco ele vai se fixar no cálcio da apatite mineral do osso, ou seja, da hidroxiapatita. Basicamente, vai se fixar no cálcio que está dentro do seu osso, tá? E aí, na hora de você fazer a obtenção de imagens, ele vai aparecer no seu corpo inteiro. Obviamente que áreas de hipocaptação, baixa captação, corresponde aí a uma atividade destruidora de osso, tá? Pode ser compatível com uma lesão, por exemplo, osteoclástica. Se vocês se lembrarem das aulas de anatomia lá no começo do curso, provavelmente quem deu anatomia para vocês falou aí dos osteoclastos e dos osteoblastos. Falou ou não falou, meu filho, minha filha? Falou, né? Falou. Certeza. Estou falando? Então, se vocês se lembram, os osteoclastos são células responsáveis por degradar o osso, por destruir o osso, tá? Alguns tipos de lesão, por exemplo, alguns tipos de câncer são osteoclásticos, ou seja, eles destroem o osso, tá? Alguns tipos de tumores são osteoclásticos, ou seja, tem reabsorção óssea. Então, nessa região, se tiver uma lesão osteoclástica, vai aparecer como zona fria, sem captação. O contrário também existe. Se eu pego uma área ali de hipercaptação, de muita captação, eu tenho uma alta atividade geradora de osso, ou seja, a geração de osteoblastos ali, tá? Então, a maioria dos tumores são osteoblásticos, ou seja, você tem várias células ali ósseas se multiplicando desgovernadamente e formando massa óssea, certo? Agora, alguns outros tipos de lesão são osteoclásticos, tá? Causas possíveis aí das lesões osteoclásticas, ou seja, de hipocaptação, necrose óssea, tá? A parte do osso aí necrosou, morreu, você tem perda de massa óssea. Qual a diferença desse exame aí para DO? Toda a diferença, tá? Nesse exame aqui, eu vou visualizar corpo completo para visualizar vários tipos de doença. Na DO, eu investigo massa óssea, certo?
Aqui eu não consigo, por exemplo, fazer medição de massa óssea. Colocar, por exemplo, que no fêmur do paciente tem 98% de massa óssea, no outro fêmur tem 67%. Não, aqui eu não consigo fazer isso. A ADO faz isso. Nesse daqui, eu vou visualizar como um todo o esqueleto do paciente e vou verificar áreas de lesão de hipocaptação, como a necrose óssea, a osteomielite, isquemia por anemia falciforme, tá? Ou vou visualizar áreas de hipercaptação. As áreas de hipercaptação geralmente está presente em lesões onde houve traumatismo, tumores ósseos, metástase óssea. Entendeu aí a diferença de uma para outra? A DO, ela me dá porcentagem de massa óssea. Aqui a gente está falando de funcionamento ósseo. Certo? Conseguiu entender? Beleza, então. Nesses casos aí, beleza. Você faz muito estudo de tumoração, metástase óssea, tá? Mais frequente aí, a gente vai falar disso também lá na radioterapia, mas os tumores que mais dão metástase óssea são os tumores de próstata, mama e pulmão. Então, geralmente, pacientes que têm tumor de próstata, tem tumor mamário, tem tumor pulmonar, geralmente tem indicativo de fazer cintilografia óssea exatamente para verificar se há metástase, tá? Nos ossos aí. Então, olha só o que acontece aqui. Protocolo do exame ósseo. Você vai pedir para o seu paciente aí fazer hidratação. Professora, quanto tempo de hidratação? Ele entra na clínica e já começa a se hidratar, tá? Por que a hidratação, professora? Porque vai facilitar a absorção desse material radioativo aí pelos ossos, tá? Faça a hidratação dele, né? Ele vai ficar aí um tempo considerável aí para fazer o exame. E aí peço para ele fazer micção antes de iniciar o exame, tá? Faço a manipulação do radiofármaco com atividade aí de 20 miliquirris, radiofármaco aqui, o Tecnes 99 metastável, marcado com MDP ou com HMDP, qualquer um dos dois serve. E aí faço a administração via intravenosa. É um exame longo, tá? Geralmente você vai fazer a obtenção de imagens de 2 a 4 horas após a administração. E, de novo, depende muito do paciente, da metabolização óssea desse paciente. Você vai pegar o paciente com 2 horas, vai colocar na sua mesa de exame, vai fazer uma imagem piloto. Vou verificar. O problema dessa imagem piloto é porque ela tem que ser uma varredura aí, praticamente de corpo inteiro, tá? Verifico aí como que está a captação no corpo desse paciente. Se está uma captação legal, eu continuo fazendo meu exame. Se está com baixa captação, eu tiro o paciente da sala, aguardo aí mais ou menos 1 hora, volto com o paciente na sala, faço outra imagem piloto, tá? Sempre vai ser depois de 2 horas e nunca depois de 4 horas, tá? É entre 2 a 4 horas após a administração do radiofármaco, tá? E aí, como eu falei para vocês, é um exame que é mais fácil de vocês visualizarem, porque a gente está muito acostumado com o esqueleto humano, né? Nas aulas aí de anatomia, radiografia de uma forma geral, a gente está muito acostumado com essa visualização do esqueleto humano, tá? E aí faço, ó, imagens anteriores, deixa eu subir aqui, imagens anteriores, imagens posteriores, tá? Professor, esse é o mesmo paciente? Não, esse paciente é o mesmo desse aqui, ó. Esse daqui é outro paciente, tá? Professora, mas tem hipercaptação aí em vários locais, hein? Tá? Consegue visualizar isso? Região do ombro, ó, muito hipercaptante. Região external, região de costelas, região aí da coluna, região pélvica, alguns pontos aqui no braço, ó. Aqui, pessoal, provavelmente é onde fez a introdução do radiofármaco, viu? Ela fica um pouquinho retida aqui, aparece no exame, tá? Mas aqui, ó, colo do fêmur, tá vendo? Cabeça do fêmur. Esse paciente aqui tem alguns pontos, ó. Na realidade, se eu não me engano mesmo, esse paciente aqui é remissão, viu? Esse paciente estava assim e ficou assim. É remissão. Eu acho que é isso mesmo, eu esqueci de anotar aqui, mas é remissão. Você tem alguns pontos de hipercaptação no rosto, no crânio do paciente, tá vendo? Ó, região aí na parte posterior do crânio.
esse paciente estava aí com a metástase óssea bem acentuada, ó, e aí foi remedindo, né? Fazendo remissão. Então, você tem aí menos captação nessas outras regiões aí. Conseguiram visualizar isso aqui? É bonitinho, né? A imagem óssea. Eu acho ela muito bonitinha também. Essa daqui é na PET, onde você tem aí um equipamento um pouquinho mais moderno, aí, onde você consegue visualizar aí também partes de hipercaptação na região dos ombros aí do paciente. A bexiga, geralmente, ela aparece cheia no exame, porque você tem a excreção desse material radioativo produzido aí pelos rins, geralmente ela aparece mesmo, tá? E aí você consegue visualizar algumas áreas aqui. Mas olha só, esta área específica aqui, ó, do joelho, ó. Pode ver que no outro joelho não tem. Essa área aqui está com hipercaptação. Provavelmente esse paciente aqui tem algum tipo de tumor na região aí da tíbia, ó. Consegue visualizar, né? A hipercaptação aí, ó. Tá? Essa daqui é a visão anterior do paciente, essa é a visão posterior, tá? A área de hipercaptação aí, tanto de um dos côndilos do fêmur, quanto da parte aí proximal da tíbia. Paciente com indicativo aí de câncer ósseo, tá? Outro, Professora, diga. a primeira imagem dos 4 esqueletos, cada ponto escuro daquele se refere a um tumor? Uhum, exatamente. Misericórdia. É. Esse paciente aqui, se eu não me engano, ele foi um paciente cobaia de um experimento, de uma nova droga que eles estavam usando para tratamento de câncer. E aí ele fez esse exame aqui, é porque eu vou procurar essa imagem depois lá nos meus negocinhos para saber o tempo entre uma imagem e outra. Ele fez esse tratamento experimental aí, onde houve a melhora significativa no foco tumoral desse paciente, tá? O paciente já estava com a metástase óssea aí, bem acentuada, né? E aí houve uma redução significativa, tá? Mas eu vou procurar e vou tentar trazer na próxima aula, tá bom? Esse outro paciente aqui, ó, a paciente aí com indicativo de carcinoma de mama. Essa paciente específica aí teve diagnóstico de câncer de mama, e aí foi solicitado cintilografia óssea para investigação de metástase óssea. E aí, minha filha, ó, região de costela, ó, aqui, ó, região de costela aí está aparecendo hipercaptante. Então, o paciente tem aí indicativo de metástase óssea de costela devido a câncer de mama primário, tá? E outra coisa aqui também, você tem aí a captação no ramo púbico superior direito aí do paciente. Essa daqui é o exame SPECT convencional. Essa daqui é uma PET-CT, ó. Você tem a CT, tá vendo? A tomografia computadorizada com janela para osso, ó. E aí você tem a área de hipercaptação, então diagnóstico aí de metástase de ramo púbico. Provavelmente esse paciente aqui foi tratado para câncer de próstata, que teve metástase em região púbica aí. Beleza? Tudo bem? Outro indicativo aí que a gente tem, alguns exames aí, dependendo do médico, tá? Você tem indicativo aí para investigação de artrose, de osteoartrite, artrite, artrose. De uma forma geral, você consegue visualizar aí também, tá? Então, aqui são as mãos de um paciente, ó. Então, você tem hipercaptação nas regiões aqui dos ossos do carpo, principalmente trapézio, trapezoide, até parte do escafoide aqui, e nas articulações, tá? A articulação aí do segundo dedo, a articulação interfalangiana do segundo dedo, a articulação interfalangiana do primeiro dedo, segundo dedo, a hipercaptação nos ossos do carpo aí, tá? Então, você tem alguns tipos de hipercaptações compatíveis com osteoartrite. Posicionamento mãos para a idade óssea. Muito semelhante, sim, ao posicionamento de mãos para a idade óssea, tá? Nesse caso aí, você coloca o paciente sentadinho na mesa de exame e pede para ele colocar as mãozinhas no mesmo posicionamento, da mãos e punhos para a idade óssea, tá? Só que nesse caso aqui, é lá na medicina nuclear, tá bom?
Esse daqui é um videozinho, deixa eu ver se ele vai passar só para vocês verem como é que vai sendo obtidas as imagens, tá? Esse daqui já é a imagem pronta. Aqui o software, ele consegue, tá? Alguns softwares modernos, eles conseguem apagar as áreas onde tem captação normal e deixar mostrando para você, faz a frequência, faço a frequência, tá faltando 10 minutos. Nesse caso aqui, deixa eu só mostrar esse videozinho aí, eu faço a frequência. Esse exame aqui específico, alguns softwares, eles conseguem apagar as áreas onde tem captação normal e deixar mostrando para você somente as áreas de hipercaptação, ó. Tá vendo? Aí fica mais fácil para o médico visualizar, ó. Tem região de ombro sendo hipercaptante, parte de coluna proximal, parte de coluna distal e área de exame da área pélvica aí, tá? Então, alguns softwares fazem isso daí pra gente. Beleza? Deixa eu fazer a frequência. Cadê a frequência? Vamos lá. Agda tá aí. A Daniele Ramos está aí. O Diego, que está com nome estranho. Ismael está aí. Deixa eu abrir aqui que eu sei que vocês... Ismael, cadê Ismael aqui? Janaína. As duas Janas estão aí. João Pedro está aí. Vamos lá, peraí. Ai, Jesus, o negócio travou aqui. Keila está aí. Lília e Lenice estão aí. Lília, Lenice, Luana, Ludmila Franco, Ludmila, Nábia e Sheila. A Vanessa e Yasmin. Vanessa Souza e Yasmin. Beleza. Lindo de titia. Vamos lá. Cintilografia hepato-biliar. Provavelmente, acho que não vai dar tempo da gente terminar todos os protocolos hoje, mas o estudo dirigido pode ser de consulta. Tá? O questionário que eu vou passar para vocês pode ser de consulta. Vale 3 pontos, mas é porque a gente realmente não consegue terminar hoje todos os protocolos, tá? E aí, obviamente, na terça-feira que a gente volta presencial, aí a gente consegue encerrar. Vamos lá. A cintilografia hepato-biliar, obviamente, o nome já te indica, meu filho, que eu vou estudar fígado e vesícula biliar, funcionamento de vesícula biliar, funcionamento do fígado, de uma forma geral, tá? Muito indicado aí nos casos de avaliação de coleciste aguda, ou seja, de infecções de vesícula biliar aguda aí, de obstrução biliar, de atresia biliar, diagnóstico aí de carcinoma, hepatos biliares, enfim, tá? Você tem uma variedade aí grande de indicações para esse exame. No caso aí, eu vou utilizar como radiotraçador, só tem um para utilizar, que é o Dizida, marcado com tecnécio, tá? Dizida é de ácido de isopropilimidinoacético, nome lindo também para colocar no gatinho aí, né? Mas só tem ele, tá? Eu só faço com ele. Então, nos casos aí do preparo do paciente para hepato biliar, jejum de no mínimo 4 horas, e vou suspender medicamentos opiáceos. Meu Deus do céu, professora, o que é um medicamento opiáceo? Meu filho, geralmente é um medicamento analgésico derivado do ópio. Tem um aí muito famoso que a galera gosta de usar muito aí, que é o tramadol, ou cloridrato de tramol. Ele é um opiáceo, tá? Ele ali é primo do ópio, da cocaína, são medicamentos extremamente fortes. Por que eu tenho que suspender esse medicamento, professora? Porque esse medicamento aqui, ele é completamente processado no fígado. Por isso que, para não atrapalhar o meu exame, eu preciso retirar do paciente esse medicamento, tá? Professora, tem pacientes que fazem uso desse medicamento aqui para aliviar dores? Sim, tá? Dependendo do tipo de patologia do paciente, somente os opiáceos aí aliviam a dor do paciente, tá? Mas o mais importante é vocês lembrarem que é jejum de 4 horas e tenham que suspender esses medicamentos, senão não vai servir o meu exame, tá bom? Faço a administração aí do radiofármaco com atividade de no mínimo 5 miliquirris, tá? Lembrando que o radiofármaco é o tecnécio 99 metastável marcado com a dizida.
a administração via intravenosa, e aí faço essas obtenções de imagem aqui, ó. Imediatamente após a administração, eu faço as imagens anteriores e posteriores, tá? Aos 60 minutos depois da administração, faço imagens laterais e oblíquas, tá? E depois coloco o paciente, tiro o paciente da sala, deixo ele aguardando lá na sala de injeção, na sala de injetados de 2 a 4 horas, e depois faço algumas imagens tardias. Professora, por que eu tenho que seguir esse protocolo? Meu filho, olha só, se é para você avaliar fígado e vesícula, esse material vai chegar primeiro no fígado, para ser processado. Por isso que imediatamente eu já faço as anteriores e as posteriores, tá? Por causa da posição do fígado. Com 60 minutos, esse radiofármaco vai chegar na vesícula biliar. E a vesícula biliar, eu só vou conseguir visualizar ela na lateral e nas oblíquas, porque ela fica na parte de trás ali do fígado, fica muito complicada ali a obtenção dela, tá? E aí as imagens tardias é para eu verificar o quanto de material radioativo está restando ali ainda naquele fígado para ser processado, se ainda há material radioativo ali na vesícula biliar, tá? Mas, de uma forma geral, é esse passo a passo aqui que eu faço com esse paciente, onde eu vou avaliar funcionamento hepático e funcionamento biliar, tá? E as imagens são essas aqui, ó. Eu começo as imagens, já faço a administração e já começo as imagens, tá? Geralmente é um exame minutado, onde eu tenho que anotar os tempos de obtenção de imagem para o médico conseguir calcular qual é o tempo de demora desse radiofármaco para chegar a alcançar aí a completude da vesícula biliar, tá? Então, começo fazendo a obtenção de imagens aí, vou verificar primeiro a obtenção, a captação hepática, e aí, posteriormente, eu já começo a visualizar, ó, a captação biliar, tá? De uma forma geral. Nos 60 minutos, eu vou visualizar basicamente somente a vesícula. O fígado vai estar praticamente completamente apagado, tá? Por isso que a gente faz com 60 minutos, a gente faz as laterais e as oblíquas, para visualizar somente a vesícula biliar, beleza? Tem outra aqui também para vocês, ó, a imediata, que começou a aparecer com 30 minutos aí, a 60 minutos. Uai, professora, o que está acontecendo aqui, ó? Meu filho, isso daqui está rolando extravasamento dessa vesícula biliar, hein? Ou, no caso aqui, se eu não me engano, é uma expansão anormal, patológica da vesícula biliar. O tamanho da vesícula biliar desse paciente aqui, ó, tá? Pode ser provocado por excesso de cálculo, por inflamação da vesícula biliar, que é a colicistite, tá? Então, você tem aí um problema seríssimo dessa vesícula biliar. E nessas imagens aqui, você está visualizando somente a vesícula biliar. A sombra do fígado aqui já desapareceu, ó. Beleza aí? Bonitinha a imagem, né? Só que não dá para ver nada, né? E essa daqui, puramente, você visualiza muito bem o fígado, tá? E aí você consegue começar a ver a passagem aí do fígado para a vesícula biliar, ó. Aqui, ó. Tá vendo? E aí o médico consegue visualizar aí muito bem, diagnosticar os problemas desse paciente. Tudo bem? Ok. Meu filho e minha filha, por hoje a gente fica por aqui, né? Tá faltando um minutinho aí só para a aula acabar. Na terça-feira, ao que tudo indica, a gente estará aqui presencialmente às 8 horas da manhã, ó. É 8, né? Nossa, é de 8 às 11. Isso. Graças a Deus. Professor, Diga. eu só vou conseguir entregar o estudo dirigido só amanhã de manhã, por causa que agora à tarde eu vou para a catequese, aí depois eu vou para o trabalho. Aí só vou ter tempo para entregar. Vocês têm vou estender o prazo, aí vocês têm até amanhã à noite para me entregar, tá bom? Aí na segunda eu corrijo, mando nota, e na terça a gente corrige aqui ao vivo e a cores, tá bom? Certo? Tranquilo, então. Meus queridos, bom final de semana para vocês. Que dê tudo certo para na terça-feira a gente estar aqui juntinho, tá? Tenha um final de semana tranquilo aí. Qualquer coisa, manda mensagem aí que a gente tenta responder, tá?